Então, nesse momento, nós vamos falar a respeito do modelo entidade-relacionamento. Esse, com certeza, é uma excelente forma de se trabalhar com a modelagem de dados. Tudo que você for fazer, com certeza tem lados, né? Tem pessoas que defendem um lado, pessoas que defendem outro, né? Mas nesse caso aqui nós vamos trabalhar com esse modelo entidade-relacionamento. Então, o que vem a ser, né, entidade-relacionamento? Então, esse é o modelo mais utilizado atualmente, principalmente devido à sua simplicidade e eficiência. Baseia-se na percepção do mundo real, que consiste em uma correlação de objetos básicos chamados entidades e em relacionamento entre os objetos. Então, ao se utilizar a modelagem conceitual de dados com a técnica das entidades e relacionamentos, obteremos resultados e esquemas puramente conceituais sobre a essência de um sistema, ou melhor, sobre o negócio para o qual estamos desenvolvendo um projeto. Então, nesse modelo de entidade e relacionamento, na verdade, o que a gente vai fazer é abstrair, né, a realidade, né, do mundo, a redundância, a realidade do mundo real. Então, nós vamos tentar abstrair isso, representar isso através de objetos que nós vamos chamar de entidades e ligar essas entidades por algo chamado de relacionamento. Então, você vai ter dois objetos diferentes e esses dois objetos diferentes, de alguma forma, eles vão se interligar através dos relacionamentos. Então, não se representando procedimentos ou fluxo de dados. Então, primeiramente, vamos definir cada um dos elementos existentes no modelo de entidade de relacionamento. Ora, eu acabei de falar o seguinte, que o modelo de entidade de relacionamento ele é composto por entidades e por relacionamentos. Então, vamos agora tentar definir o que vem a ser cada um. O que é entidade? Que não é aquela entidade espiritual que a gente... Não é aquilo não. Então, entidade, define-se entidade como aquele objeto que existe no mundo real com uma definição distinta e com um significado próprio. Tá? Então, você tem no nosso sistema de venda, como eu acabei de falar, o seu cliente ele quer saber quais são as vendas, ele quer saber um relatório de venda, ele quer que você controle as vendas dele. Aí você faz a pergunta, mas para que aconteça a venda, o que tem que ter? Aí você diz assim, ó, tem que ter cliente, tem que ter vendedores, tem que ter produto. Então, quando você consegue definir um objeto do mundo real, esse objeto tem uma identificação distinta e tem um significado próprio, você pode caracterizar isso como sendo uma entidade. Então, por exemplo, você pega o seguinte objeto, Maria Raimundo Oliveira, de CPF 112233-4. Então, aqui você tem uma entidade, uma vez que só existe um único indivíduo com esse nome e número de CPF. Então, nunca vai ter uma outra pessoa com esse CPF, onde nós concluímos que isso passa a ser uma entidade. Uma entidade pode ser concreta, como uma caneta ou uma pessoa, ou abstrata, como um conceito ou uma sensação. Por exemplo, a venda pode ser uma entidade, mas venda é algo abstrato. Para que exista venda, é preciso que existam pessoas que comprem. Então, venda é abstrato, mas pessoa é algo concreto. Tá? Então, tanto faz ser abstrato ou concreto. No banco de dados de uma empresa, por exemplo, são entidades. Olha, funcionário, cliente, departamento. Então, tudo isso são entidades que têm o quê? Significado próprio. Se tem significado próprio e identificação distinta, você pode caracterizar isso como sendo uma entidade. Nós vamos aprender a encontrar essas entidades aqui nesse curso, não se preocupa não. Então, o banco de dados... Cada entidade representa objeto com as mesmas características. Um banco de dados, portanto, compreende uma coleção de conjuntos de entidades do mesmo tipo. Vou repetir. Um banco de dados, ele vai compreender um conjunto de entidades do mesmo tipo. Então, você vai pegar um conjunto de entidades e vai formar um banco de dados. No sistema de locadora, você tem a fita, você tem o gênero, você tem o cliente, você tem o caixa. Então, observa, são várias entidades envolvidas e esse conjunto de entidades vai formar para você
um banco de dados. A dificuldade é como é que você vai localizar essa entidade, como é que você vai saber se determinado objeto pode ser ou não pode ser uma entidade. Então isso aí já é outra coisa. Então o símbolo que representa a entidade no modelo entidade-relacionamento é um retângulo, com o nome da entidade escrito no seu interior. Então quando você olhar dentro de um conceito, você olha um esquema de entidade, relacionamento, e você encontra um retângulo, aqui ó, um retângulo, certo? Com o nome escrito. Então esse retângulo vai representar, aquilo que está dentro daquele retângulo, vai representar para nós uma entidade. Cada entidade, cada objeto pertencente a uma entidade é chamado de instância. Então veja só, uma entidade. Então, quando você vai representar, como é que se diz? Você vai representar os objetos daquela entidade, cada objeto daquele que foi representado, aquela entidade, digamos assim, você chama aquilo de instância. É como se você, na orientação a objeto, né, você vai trabalhar isso como se fosse uma classe, e aí você vai instanciar a classe através do objeto. Mas isso já é uma outra conversa. Então, uma escola, por exemplo, em uma escola, existem as entidades funcionários e alunos. Ó, você tem funcionários e você tem aluno. Os funcionários, eles podem ser professores ou podem exercer funções administrativas. Então, dessa forma, professor é uma instância da entidade funcionário. Deu para entender? Então, de novo. Então, você tem uma escola, as entidades funcionário e você tem alunos. Aí, os alunos, nós temos então aqui, ó, representando melhor no gráfico, então nós temos aqui ó, a escola. E essa escola tem duas entidades, a entidade funcionários e a entidade alunos. Funcionários, você pode ter professores, como você pode ter funções administrativas. Quando você for representar isso, é lógico que você vai ter que modificar, né, um funcionário, no caso, trocar isso aqui por uma chamada de cargo. Mas isso aí vamos ver na frente. Muito bem, então. Então, essas aqui foram as instâncias. Agora vamos ver, então, o seguinte. O que vem a ser atributos? Eu espero que você tenha entendido o que vem a ser entidades. Entidades é aquilo... aqui, ó, é aquilo que existe no mundo real com uma identificação distinta e com um significado próprio. Veja só. E agora o que vem a ser atributo? Atributo são propriedades, ou seja, características que identificam as entidades. Uma entidade é representada por um conjunto de atributos. Cada instância possui uma coleção de elementos de dados ou atributos. Por exemplo, nome e função podem ser atributos de departamento. Eu acho que isso aqui ficou claro, né? Vamos supor que você tenha um cliente, a instância, a entidade cliente. Ora, para você caracterizar cliente, você tem que dar para ele alguma coisa. Essa alguma coisa chamamos de atributos. Então, quais são esses atributos? Você pode dar o nome, o código, o endereço, o CPF, o RG, quer dizer, tudo que caracteriza aquela entidade. Aquele conjunto de entidades, de todas as entidades, vão formar o nosso banco de dados. Da mesma forma, no exemplo da escola, nome, matrícula e disciplinas que leciona pode ser atributo do professor. Então, o professor eu posso instanciar como? Aliás, eu posso caracterizar como? Como nome, matrícula, disciplina, sobrenome e assim sucessivamente. A cada atributo de uma entidade é associado a um domínio de valores. Esses valores podem ser um conjunto de números inteiros, números reais, cadeias de caracteres ou qualquer outro tipo de valor que o atributo pode assumir. Isso aí, na verdade, tem a ver com o tipo de dado. Então, essa parte dessa caracterização, ela já não faz tão parte assim do modelo conceitual.
Então essa parte de você verificar os tipos de dados, ela já sai da alçada do modelo conceitual, mas a gente só está mostrando aqui que esse atributo de uma entidade, ele pode ser associado a um domínio de valores. Então, você pode ter, por exemplo, a idade, né, a data, por exemplo, é um tipo de date, né? A data de nascimento, a data de aniversário, então tudo isso é diferente. Então, se você tem, por exemplo, o salário é um tipo numérico. Então, esse conjunto de valores, de números, cadeias, caracteres, pode ser, né, pode assumir, pode dominar esse atributo. Me enrolei um pouquinho aqui na explicação, mas é isso. Então, por exemplo, o domínio do atributo disciplina seria todas as disciplinas ensinadas na escola. Os atributos são representados apenas pelo seu nome ligado à entidade por uma reta. Enquanto o seguinte, nós temos aqui, ó, o que está entre um retângulo eu chamo de quê? Eu chamo de entidade. Aquilo que está ligado por uma reta eu chamo de atributo. Então, está aqui. Ora, então quais são os tipos de atributos? Então, você já sabe que vêm a ser os atributos. Atributos são aquilo que caracteriza uma entidade, mas esses atributos, eles ainda se subdividem, são tipos, né? Existem tipos de atributos. O primeiro tipo de atributo é o atributo simples. Nesse atributo, ele não possui qualquer característica especial. Por exemplo, o nome da empresa é um atributo sem qualquer característica especial. É normal. Nome, endereço, cidade. Então, isso aí são atributos normais. Composto. Composto, o seu conteúdo é formado por itens menores. Por exemplo, ó, o endereço. Inclusive, eu falei bem aqui que endereço não era, mas é lógico que é. O endereço. Então, você tem, por exemplo, o endereço. Ora, se você diz assim, qual é o seu endereço? No momento que você diz seu endereço, você pode especificar a rua, o CEP, o número, a cidade. Então, são várias coisas que você tem num único atributo, no caso aqui, endereço, certo? Como, por exemplo, se você colocar aqui em um campo chamado endereço, sendo que aquele endereço você vai só colocar o nome da rua, como às vezes a gente coloca, por exemplo, a gente coloca em um atributo, a gente coloca endereço, aí depois a gente coloca como outro atributo CEP, como outro bairro, aí a palavra endereço passa a ser um valor simples, mas quando você coloca endereço em que você vai especificar todos esses outros dados, ele passa a ser composto. O multivalorado, o seu conteúdo pode ser formado por mais de uma informação. É indicado colocando-se um asterisco precedendo o nome do atributo, como no caso da empresa que pode possuir mais de um telefone. Então você coloca aqui o telefone, o campo telefone, e aí você tem, você pode colocar 2, 3, 4 telefones, quantos você quiser. O último atributo é o atributo determinante. O atributo determinante é aquele que define univocamente as instâncias de uma entidade. Ou seja, é o único para as instâncias em uma entidade. Ou seja, gente, eu vou dizer que esse determinante pode ser um candidato à chave primária, pode ser, né? É indicado sublinhando-se o nome do atributo. No exemplo de uma empresa, o CNPJ é um atributo determinante, pois não pode existir duas empresas com o mesmo valor nesse atributo. No exemplo da nossa escola, a matrícula é o atributo determinante, pois não pode existir mais de um funcionário com a mesma matrícula. Então, se o atributo ele é chamado de determinante quando você tem aquele atributo e ele só pode ser aquilo. Por exemplo, o RG, por exemplo, o CPF, né? São atributos únicos, ninguém vai ter o mesmo valor. Por exemplo, o código, você pode fazer uma codificação ali, certo? Então, muito bem. Então, agora nós vamos ver um exemplo do que foi dito até agora como uma forma de revisão. Então, já vimos os tipos de atributos e vamos ver como é que a gente pode caracterizar isso através da modelagem de dados. Então, uma empresa, ele necessita armazenar os dados dos seus funcionários, atualmente em um fichário. Li errado. Uma empresa necessita armazenar os dados dos seus funcionários, atualmente em um fichário, porque a vírgula está empregada errada. Os dados são a matrícula, o nome, o endereço, o telefone, pode ser mais de um, e o cargo. Veja o exemplo onde está explicitado o modelo entidade de relacionamento com a entidade funcionário e seus atributos. Então está aqui, ó. Você pode representar, né, essa entidade funcionário dessa forma. Matrícula, telefone, observa que o telefone é multivalorado, observa que a matrícula ela está
Sublinhada significa que ela é única, logo ela é determinante. Você vê aqui o nome, um atributo simples, o cargo, um atributo simples e o endereço. O endereço sendo representado pela rua, pelo CEP e pelo bairro. Então esse aqui foi um exemplo um pequeno exemplo, né, que a gente já está fazendo do modelo entidade de relacionamento. Agora vamos, nós mesmos, tentar resolver um problema. Isso nós vamos fazer na próxima aula. Um abraço para você e até a próxima aula.